bem-vindos ao segundo episódio do RocoCast, o podcast da Roco, em que a gente conversa com autores, bate papo sobre o mundo do livro, sobre os nossos bastidores aqui na editora e também com os nossos leitores e parceiros. Para o nosso segundo episódio, a gente está recebendo uma visita muito especial da Thaís Araújo, que está lançando esse mês o Enfezado Nunca Mais. A Thaís, ela é nutricionista e psicóloga, a Psiconutri, em todas as redes sociais. E a gente vai conversar sobre um assunto que muitos consideram tabu, mas aqui a gente vai tirar esse tabu da frente e vamos falar sobre fezes, cocô. Como é que a gente fala, Thaís? Cocô mesmo, coisa mais básica. Por que você acha que as pessoas têm tanto problema de tocar nesse assunto? Olha, eu acho que as coisas começam quando a gente é bebê. Já parou pra pensar que a criança tá pequenininha e já tá ali fazendo cocô e começam, tá fazendo um popô. Aí daqui a pouco cresce um pouquinho, vira o número 2. É uma coisa social, como se o que o corpo produz fosse algo sujo ou que não pudesse ser falado, e vão se criando tabus e vão se criando problemas em cima desses tabus. Eu ia até começar a minha fala. Bem, eu sou o Gustavo, sou o coordenador de comunicação da Roco. Um prazer te receber. É um prazer. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro falar desse tema. Adoramos, eu também adoro. Para além do cocô, o intestino. Exatamente. Você usou o termo tabu, né? E realmente é uma realidade, né? Eu até vou lá para trás, sem trocadilho, citar Hipócrates, que está no seu livro também, né? Sim. Em 400 AC, ele diz que o intestino é a origem de todas as doenças. E depois, o que se vê é que o intestino foi reduzido a um mero órgão excretor. Isso. E pouco se falava nele, né? E na tua forma de enxergar, você acha que houve um retrocesso? O que aconteceu de lá para cá? Por que as pessoas ficaram com essa vergonhinha de falar? Então, eu diria que tem fatores culturais e religiosos envolvidos. Vide que hoje, assim, 99% das pessoas que eu atendo são mulheres com questões ligadas ao intestino. Os números para homens têm crescido também, mas já cria-se o tabu a partir do momento em que as fezes têm algum odor, né? O intestino produz gases e aí a pessoa tem que ser como a bailarina do Chico Buarque, né? A bailarina não tem pereba, ela não solta pum, ela é perfeita. E acho que a gente está vivendo um momento de desmistificar essas coisas. Eu cito no livro uma história de uma pessoa que eu vi há anos atrás. Ela era casada com um líder religioso e ela, na lua de mel, ficou todos os dias sem evacuar, porque ela não sabia como ter essa intimidade de ir ao banheiro simplesmente fazer cocô, uma necessidade básica. Então eu diria que essas convenções, né, de forma de se vestir, forma de se comportar, impactam, né? Muito e complicam, porque vão mexendo com a nossa saúde. Tem uma coisa no trajeto do alimento, né, quando ele entra na boca, até ali no ânus, quando o cocô é expelido, quando ele chega ali no esfíncter anal, ele dá um sinal para o cérebro e fala assim, eu estou pronto para sair. Aí o cérebro vai ver a convenção social, se você está num ambiente, para que ele possa sair. Olha que coisa maluca, o cérebro já entende isso. E aí o que você pode fazer? Só procurar um banheiro e resolver. Não, as pessoas pensam, não estou em casa, será que vão ouvir alguma coisa, será que vai ter algum cheiro? Em pleno século XXI, isso ainda é uma questão grande para as mulheres. Os homens são mais despachados em relação a muito isso. Mais livres, né? Mais livres, vão no trabalho, vão em qualquer lugar. Muitas mulheres não, é só em casa, quando não tem ninguém, no banheiro, sozinha. Então são questões aí que têm que ser mudadas, porque o nosso corpo biológico, seja feminino ou masculino, tem as mesmas necessidades. Você começa o seu livro falando sobre o termo enfezado, né? Que é o termo que dá nome ao livro. E a ligação é do nosso humor com a nossa saúde intestinal. Como é que você correlaciona as duas coisas? Porque elas estão intimamente ligadas, né? Tudo que acontece no intestino impacta o cérebro. E tudo que acontece no cérebro impacta o intestino. Tá super na moda as pessoas chamarem o intestino de segundo cérebro e muitas nem sabem o porquê disso. Já quero dizer o seguinte, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. No nosso corpo, né, o cérebro tem ali aquele lugar importante, maravilhoso de regente, mas a gente vive sem cérebro, mas a gente não vive sem intestino. Uau, que revelação bombástica. Porque, infelizmente, assim, ninguém quer ter morte cerebral, mas caso aconteça, o seu intestino vai continuar, o corpo pode continuar funcionando. Agora, sem intestino, a gente não sobrevive. Por quê? O intestino, ele era visto como excretor, mas ele começa com o básico da vida, que é a absorção de nutrientes.
aquela história, você é o que você come é absorvido no seu intestino. Apenas 10% da nossa digestão de proteínas acontece no estômago, os outros 90% no intestino. Aí o que acontece? Já começa a primeira relação. Para ter um cérebro que funciona, uma cabeça boa, você tem que ter absorção de nutrientes. Segundo ponto, neurotransmissores e hormônios. Tem muitos neurotransmissores e hormônios que são produzidos no intestino, inclusive pela nossa microbiota intestinal, sobretudo quando ela está saudável, que tem um impacto direto no cérebro, tem um impacto direto no sono. Então essa relação é muito estreita. E só uma curiosidade para vocês, a serotonina, que é considerado o neurotransmissor do prazer, modulador e regulador do humor, 95% dela é produzida no intestino, só 5% no cérebro. Então esse segundo cérebro poderia quase ser o grande primeiro cérebro do nosso corpo quando diz respeito a essa questão das emoções. Eu não entendia muito como funcionava essa percepção do cocô. E aí eu tive um filho. E ele tem quase 1 ano de idade. E a primeira coisa, eu fui numa consulta antes dele nascer, e a primeira coisa que falam pra gente, quando a gente leva o recém-nascido pra casa, é: preste atenção no cocô. É isso. Que cor é o cocô? Qual é a textura do cocô? Você precisa olhar isso, porque essa é a comunicação do seu bebê. Ele não fala, ele não vai te comunicar nada, mas ele vai te contar através do cocô. Isso. Quando você leva o bebê para casa, né? Se ele não evacuar, tem alguma coisa ruim no meio do caminho. Ele não tá se alimentando, ele não tá mamando bem. Então, você ganha um guia de cor. Então, se o verde é esse aqui, se tá preto, se tá branco, você segue aquilo. E com o tempo, assim, claro que eu não tinha essa informação, eu ganhei junto com a criança. Mas depois eu fiquei pensando sobre isso e com o tempo a gente se afasta dessa percepção do nosso próprio corpo. Como é que a gente pode retomar isso? Olhar, não, eu vou aqui olhar o meu cocô, ver como é que ele tá. Olhar essa questão, né, mais de perto, a gente se afastou disso. As pessoas não têm mais esse hábito de olhar o próprio cocô, né? Você olha o seu cocô, Juliana? Eu olho meu cocô. Então, eu vou falar pra vocês o seguinte, eu antes de dar descarga, eu dou aquela olhadinha Tem que olhar rapidamente pra ver como é que tá. E eu educo muito as minhas pacientes, as minhas alunas, sobre olhar pro cocô. O cocô fala muito pra você. Você quer ver uma coisa? Você pode ter sangue oculto nas fezes, você pode ter muco saindo, você pode ter sangue vivo. Tem muita informação ali. Você pode saber se a sua digestão está acontecendo plenamente. Você vê pedaços inteiros de alimentos. Quantas vezes alguém já nunca viu um milho nas fezes, né? Então, a criança, ela começa a evacuar. A mãe, né, tem essa instrução hoje. Que bom, porque isso já é uma evolução da medicina, de olhar o cocô. E depois perde-se o hábito, porque é uma coisa nojenta, é uma coisa que tem cheiro. E aí as pessoas tendem a negar. É muito importante olhar para o cocô. Eu, no livro, falo sobre a escala de Bristol, que fala ali sobre a classificação do cocô, e isso fala muito, porque você não é só o que você come, você é também o que você excreta, o que você está botando para fora, o que o seu corpo está expulsando, o que não está cabendo ali. Então tem muita coisa. 7 categorias, né? São 7 categorias e tem muita coisa que sai e que fala ali de você. Inclusive, assim, muco nas fezes, ou tipo, se você tem diarreia, você tem muita inflamação. Então tudo isso vai falar da saúde do seu corpo. E é extremamente necessário olhar. Inclusive o odor das fezes. Tem gente que, obviamente, as fezes não têm um cheiro muito agradável por causa da presença da bile, de uma série de coisas ali. Mas, por exemplo, não é normal ter um odor muito desagradável. Demais. Sabe aquela pessoa que empesteia o ambiente, abre a porta, não dá. E tudo isso fala da sua digestão. Por exemplo, existem 2 substâncias, putrefina e cadaverina, que foram estudadas e foram encontradas em cadáveres. Tá? E aí, quando a gente come uma proteína animal, a gente não deixou de comer um animal morto. Fazendo um paralelo vai ficar horrível, mas tipo, é um cadáver. Se você não tem uma digestão intacta, isso chega nas fezes. A bactéria patogênica, a bactéria ruim, ela adora esse tipo de proteína. Se você não tem um intestino que funciona bem, tá ali em desequilíbrio dessas bactérias, em desbiose, elas vão fermentar essa proteína e vai liberar esse cheiro que você encontra em cadáveres. As fezes vão ficar muito mais fedidas. Vai ser difícil você encontrar, por exemplo, uma pessoa vegetariana, vegana, que tem o odor de fezes como o onívoro tem, e se o intestino não funciona bem. Não tô levantando a bandeira para nenhum tipo de alimentação, eu sou onívoro também. Porém, entender que o intestino fala muito, as fezes falam demais. Então, a gente, quando pensa que em 2024 sai um dado do INCA que ainda até 2025 teremos 45 mil novos casos de câncer de intestino somente no Brasil, a gente tem que olhar para o nosso cocô. É verdade. Agora, antes de entrar no seu método, o método criado pela Thaís, o método intestino livre, você usou alguns termos aqui que eu acho legal
a gente clarear um pouco para o nosso espectador, né? Uhum. Você falou em disbiose, você falou em bactéria probiótica, patogênica. Tem um outro termo que também é usado no livro que é interessante, que eu gostaria que você falasse, é o leak gut. Então eu queria que você fizesse uma espécie Vamos a uma aulinha. Nós temos trilhões de micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino. Nós damos um nome para eles de microbiota intestinal, a antiga flora intestinal. Inclusive passou a ser microbiota porque flora fala assim de nada de origem animal, né? E eles são bactérias. Então são mais numerosas que as células do nosso corpo. Essa é a microbiota. A microbiota tem as bactérias comensais, que não fazem nada ali, moram ali, fungos e outros micro-organismos, as bactérias patogênicas e as probióticas. As patogênicas são aquelas ruins que causam problemas à nossa saúde. As probióticas, que é pró-bio, né, em pró da vida, elas fazem bem pra gente, elas produzem neurotransmissores, hormônios e outras coisas mais. Quando elas estão ali vivendo em harmonia, você tem um intestino saudável. Quando há o desequilíbrio entre elas, a gente tem o quadro de disbiose. Disbiose é o desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, a gente procura não entrar em disbiose. Eu faço justamente tratar esse desequilíbrio, tratar essa disbiose. Quando a gente fala do leaky gut, o intestino ele tem várias camadas. Ele é uma área de fronteira. Por quê? A parede intestinal, as células são permeáveis para entrar para a corrente sanguínea, por exemplo, os nutrientes que a gente come. Mas a gente não quer que entre qualquer coisa. Então, por que é um lugar de fronteira? 70% do nosso sistema imune está ali na fronteira. É como a gente, como um país. Na nossa fronteira tem exército, tem tudo para proteger. Ali, em torno do intestino, tem essa malha imune. O que é o leaky gut? São aberturas nessa parede intestinal que acabam deixando passar para essa parte ali de defesa imunológica ou para a corrente sanguínea, bactérias patogênicas, restos alimentares que não eram para estar ali, e que são a base de muitos processos inflamatórios no corpo, doenças autoimunes. Então, quando a gente trata a microbiota, o intestino, a gente procura deixar essa barreira intacta, essa parede sem furos. O leaky gut são essas pequenas aberturas. O intestino saudável não é permeável, ele não tem o leaky gut. Ficou claro? Ficou claro. Claríssimo. Eu queria só voltar aqui no que você falou sobre o aumento do câncer do intestino, e isso deve ser aqui, só pra gente explicar direitinho, porque vai ser visível daqui a alguns anos esse aumento desses quadros. A principal causa está na nossa alimentação. Tanto que a proposta de tratamento que eu trago no meu método é via alimentação. Não é propondo que as pessoas sejam supra-sumo do natureba, não como mais nada, mas a gente está comendo plástico, derivado de petróleo, a gente está se alimentando do que a gente chama na ciência de xenobióticos, que são substâncias estranhas ao nosso corpo, não são mais alimentos. Quando você vai no supermercado, você acha assim, prateleiras inteiras de várias coisas produzidas pela indústria que vão agradar os seus olhos, que vão ter todo um marketing de embalagem e vai agradar o seu paladar, vai agradar o seu cérebro, mas que não é comida. A comida de verdade, né, o nosso corpo vem da ancestralidade, onde nós éramos caçadores, coletores, e aí a gente começou a aprender a lidar com a natureza, com os ciclos da natureza, com os alimentos que ela dá pra gente, inclusive caçando, pescando e coletando, e depois a agricultura veio. Cada vez mais a gente está botando para dentro um volume maior de xenobióticos. E aí essas substâncias vão inflamando a gente, vão causando doenças crônicas não transmissíveis, e a palavra da vez é a inflamação. O que está por trás do carcinoma e das doenças crônicas não transmissíveis? Inflamação. É muita inflamação no corpo, é muita inflamação no intestino. Ele tem que dar conta de tudo aquilo que a gente coloca para dentro, fora a quantidade de medicamento que as pessoas usam hoje aí, se automedicam, tem muito acesso, tudo isso vai caindo ali naquela mucosa intestinal e o nosso corpo tem que dar conta, e o nosso fígado tem que dar conta, e vai ficando cada vez mais difícil. A gente está morrendo pela boca, infelizmente, então a alta incidência se dá principalmente por uma mudança no padrão alimentar nos últimos anos. Mais fast food, mais comida rápida, prática, que na verdade não é comida de verdade. Existem também muitos mitos em torno de certos alimentos, né? Queria entender com a sua ajuda se a gente pode estabelecer, levando em conta aí os fundamentos do método intestino livre, se a gente pode estimular o consumo de certos alimentos ou
maneirar esse consumo. Tá. Controlar esse consumo. Tipo, ovo, muito se fala de ovo. Então, vou falar uma frase para vocês que ela ilustra muito essa dúvida que as pessoas têm. É assim, descasque mais, desembale menos. Tudo que você descasca e você não precisa desembalar, tende a ser bom para o nosso corpo. Tudo que você precisa desembalar, você tem que olhar o quão processado aquilo é. Então, assim, em relação a alimentos, nós temos alguns alimentos que já são sabidos serem mais alérgenos e mais prejudiciais ao intestino. Por exemplo, o excesso de carne vermelha. Eu citei que eu sou uma pessoa que como carne, mas eu como carne mais esporadicamente. Eu como carne uma vez por semana, ou nem isso. Não é recomendado hoje comer mais do que 2 vezes por semana carne vermelha. Já é sabido que não é legal por várias razões. Desde a produção do animal, que tem altas doses de antibiótico, até você ter que ter um sistema digestório muito intacto para conseguir dar conta daquilo. Então, assim, não é falando contra, mas o excesso não vai ser legal. E outras coisas, assim, por exemplo, o excesso do glúten. Fala-se muito em glúten, lactose hoje em dia. O glúten não é vilão para ninguém, é apenas uma proteína muito longa que você tem que estar preparado para digerir. Se você não come muitos produtos industrializados, está tudo bem você comer um pão, um macarrão, a não ser que você seja celíaco, alérgico a glúten. O que tem acontecido? As pessoas adoecem o intestino e comem muito industrializado. É o combo de 2 coisas. Elas começam a não fazer uma boa digestão e comer glúten demais, porque todo industrializado acaba tendo glúten, que ele dá uma maciez ali para o produto ficar legal, ficar palatável. E aí as pessoas começam a ter esse excesso, formam uma cola na parede do intestino e começam a não tolerar o glúten. Aí, por outro lado, tem um modismo de que a pessoa, eu sou sem glúten e emagreci. Sim, as pessoas tiram glúten, faz um detox natural do corpo, acabam desinchando a barriga, perdendo um peso, porque quando tira o glúten, tira industrializado, né? Acaba tirando pão e massa. Aí acham que virou dieta. Então, assim, o que eu procuro fazer no meu método? Ele tem fases. Tá? Ovo, por exemplo, o ovo já foi vilão, é amiguinho. Gente, a OMS, ela sugere o consumo de 1 unidade de ovo por dia para cada pessoa. O ovo é um dos alimentos pode ser vilão, né? mais completos. Assim. O ovo está preparado para gerar uma vida ali. Ele tem proteína, ele tem uma série de vitaminas, ele tem muita coisa dentro de um único alimento. Então, assim, hoje tem 1000 testes aí que não são validados em ciência. A pessoa vai lá e chega com a lista pra mim e fala assim, não posso comer isso aqui. Não sobrou nada, é intolerante a tudo. Então tem que ver, assim, quais são as bases dessas informações. Ainda falando do ovo, na década de 90, o ovo foi associado a colesterol. Isso. Porque na gema do ovo tem a presença de colesterol. Sabe qual é o impacto da alimentação no colesterol? Não passa de 5%. Colesterol fala de saúde de fígado. Passa por outras razões, fígado, intestino. A sua alimentação só impacta 5% na sua taxa. Imagina o ovinho que você come, a gema dele, para dizer, não posso porque meu colesterol é alto. Tem muito isso de transformar as coisas em vilões, né, na alimentação. Sim. E aí fica todo mundo paranoico, porque, ai meu Deus, o pão francês... É óbvio que você não vai comer todo dia, mas essa coisa que a gente tá recebendo, esse tanto de informação, terrorismo nutricional. Exato. Eu tava procurando o termo, é isso, o terrorismo nutricional. As pessoas, elas ganham visibilidade, ganham fama quando elas lançam alguma coisa. A máxima do momento agora é desparasitação. Eu escuto, eu fico até irritada já, porque tem um monte de profissional de saúde que criaram várias coisas e estão vendendo no Instagram, e estão fazendo toda a história da desparasitação. Gente, eu recebi pacientes que a desparasitação dela tinha a ver até com as fases da lua. Não tem ciência envolvida explica pra gente nisso. O que é, porque eu realmente não sei. Desparasitação é você tirar, desparasitação que eles propõem natural, é você tirar os parasitas do seu intestino, do seu organismo de forma natural. Aí cria-se de tudo, desde usar cristais, a momento da lua, o chá não sei o quê. As pessoas acabam danificando a saúde e não tem ciência nenhuma por trás disso. Nenhum embasamento científico. Nenhum. Hoje já é sabido o seguinte, a gente já tem uma política de vigilância sanitária que é muito difícil você ficar consumindo parasita, tá? A não ser pessoas que vivam em áreas sem saneamento, infelizmente ainda existe, quem vive nessas áreas tem que tratar. Como é que você trata? Você vai fazer um exame de fezes num lugar confiável, você vai ver o tipo de parasita e você vai tomar medicamento para ele, é isso. Mas as formas natural, eu tomo não sei o que, viro de cabeça para baixo. É uma febre da internet. Eu recebo diariamente perguntas, posso isso, posso aquilo? Aí existem chás que são hepatotóxicos, super tóxicos para o fígado, e as pessoas estão tomando litros para desparasitar. Vão ficar com esteatose hepática, até cirrose não alcoólica, em função desse tipo de coisa, entendeu? Então procurem ciência, procurem profissionais que estejam bem embasados. Assim, a internet é maravilhosa por levar informação, mas tem o outro lado ali que pega quem está despreparado, né?
Mas agora que a gente já sabe, que você explicou para o nosso ouvinte o que é a microbiota, o que é desbiose, e entrando no seu método, a gente queria que você falasse primeiro dessa categorização dos 4 R's, né? Uhum. Os R's, a gente tem uma reparação, tá? Então, primeiro, remove-se os alérgenos, como eu estava falando, são fases do tratamento. Que é matar as bactérias patógenas de fome. Não, na verdade é assim, primeiro a gente tira os alimentos que são agressores. Aqueles que já são sabidos agressores para uma grande maioria, porque isso é feito em grupo, então a gente já tira o que funciona para a maioria que são agressores. Porque, por exemplo, nem para todo mundo esses alimentos serão agressores. É uma fase em que a carne vermelha, que eu já citei, vou falar dela, ela sai nessa fase por um período muito curto, tá? Até 7 dias, assim. E aí, tem gente que vai digerir bem a carne vermelha, mas muitas pessoas que estão com o intestino ruim, que estão em desbiose, a retirada vai ser boa, porque a bactéria patogênica não vai ter alimento, aquele tipo de alimento ali. Depois a gente vai recolocar e reintroduzir bactérias boas e alimentos que vão ajudar a alimentar essa microbiota. Porque a gente tem um momento em que a gente mata as bactérias patogênicas de fome, tá? E a gente expulsa até elas mortas do intestino. A gente tem uma limpeza do intestino, porque na composição delas tem o LPS, o lipopolissacarídeo, que mesmo quando a bactéria está morta, se ele alcança alguma parte do corpo, ele inflama. Ele faz parte do corpinho dessa bactéria ruim, para ficar muito claro. A gente bota para fora e aí vamos reinocular, que é colocar as boas para dentro, vamos reparar a parede do intestino, e aí, assim, é nisso que consiste o método. São fases de tratamento, onde tira agressor, limpa a faxina. Eu vou fazer um paralelo para ficar... Pega um terreno baldio ali, que é o intestino doente, tira todo o lixo, dá uma limpada nele, tira o capim, aí prepara a terra, põe adubo, planta tudo de novo, aí vai crescer e regar, e vai ensinar você a como cuidar desse terreno. É basicamente isso que eu faço no método Intestino Livre, para deixar as pessoas literalmente reparadas com o intestino novo. É uma coisa muito simples de fazer, baseada em alimentação, mas que as pessoas não têm acesso a esse conhecimento, e está sendo maravilhoso agora, através do livro e através das redes que só crescem, das minhas alunas, tá podendo divulgar isso para o maior número possível de pessoas, porque, como eu falei, são 7 em cada 10 pessoas no mundo que sofrem de problemas de intestino. E aí, quando você fala problema de intestino, não é só prisão de ventre, né? Pode ser... Olha, a Porque quando a gente fala problema de intestino, a primeira coisa que as pessoas pensam é prisão de ventre. É porque a grande maioria tem prisão de ventre. Mas assim, quando a gente fala da desbiose, esse desequilíbrio das bactérias, vou fazer um paralelo para ficar simples, gosto muito das metáforas para as pessoas entenderem. Pensa que um vírus causou o que causou no mundo, na época da pandemia. Foi um único vírus, que era desconhecido da gente e que pegou a gente de jeito. Imagina os trilhões de micro-organismos que vivem dentro de você. Eles não passam impune. Então, quando você fala da microbiota... os problemas causados por essa população desorganizada são muito grandes. Então, quando a gente pensa em trabalhar isso daí, a gente pensa sempre em trazer a microbiota saudável, porque, dentre outras coisas, quer ver um exemplo? Candidíase de repetição. É um problema muito recorrente entre as mulheres hoje, e os homens têm também, só que eles acabam não sentindo a sintomatologia. Você tem ali uma desorganização da desbiose do intestino. A mulher vai no ginecologista. O ginecologista dá um antifúngico para ela tomar, que acaba bagunçando um pouquinho mais o intestino, mas faz parte. Dá uma pomada vaginal e tal, ela faz tudo. Daqui a pouco ela está de novo com cândida. Por quê? A proximidade do ânus e da vagina é muito próximo. A desbiose do intestino, a gente tem ali o fungo da cândida vivendo harmonicamente na nossa vagina e no intestino. Essa desorganização faz com que ele, oportunista, cresça. Cresce muito, aí você trata local, você fica tampando o sol com a peneira, porque vai ficar recontaminando enquanto não tratar o intestino. Então eu pego mulheres que vêm de anos de candidíase de repetição, fez de tudo, não sabe mais o que fazer, porque não tratou o intestino. Faz uma reparação ali do intestino, acabou o problema. Como doenças autoimunes que ficam adormecidas, porque uma vez que você tem a doença autoimune, ela está lá contigo, mas você pode evitar manifestações dela, crises da doença. Por quê? O intestino está totalmente associado com autoimunidade. Eu falei que 70% da malha imune está ali no entorno do intestino. Se aquilo ali está bagunçado, aquilo ali é uma faixa de Gaza, sabe? É uma luta constante. Então a gente precisa organizar isso para o nosso organismo ter assim, um sossego, paz, um alívio, sabe? Em todos os sentidos. Então não é só a constipação, é tudo que vem disso. É uma barriga inchada, é um humor enfesado, né? Por quê? Com fezes retidas. É um sono que fica prejudicado, é um cabelo que cai, é uma unha que quebra, é uma pele acneica na idade adulta. Tudo isso parte de problemas
associados à disbiose, ao desequilíbrio dessa microbiota do intestino. Thaís, então é isso, a gente falou aí sobre várias coisas muito interessantes e tem muito mais no seu livro, eu acho importante frisar isso, você explica o método, né, completo lá. Eu queria que você falasse também sobre a Caravana do Cocô, que vem aí, que você vai passar por várias cidades, convido o pessoal para te encontrar e para ganhar autógrafo, né, porque vai ter autógrafo, vai ter bate-papo. Então, a primeira coisa que eu desejo para vocês é que vocês não sejam mais enfesados. Então, o passo inicial tá no Enfesado Nunca Mais, o meu livro. Vai ser um prazer para mim estar fazendo o que é a Caravana do Cocô, né? Há muito tempo eu faço esses grupos de saúde intestinal com o método intestino livre. E dessa vez eu queria ir até as pessoas, porque a gente se vê sempre na telinha do computador. Eu queria dar um abraço nas minhas alunas, nas pessoas que já conhecem o projeto e pessoas que queiram aderir também. Então, a Caravana, a gente está gravando uma minissérie para a web, junto com o lançamento do livro nas capitais do Brasil. Vamos começar com 10 capitais e Portugal, e temos um projeto depois de fazer as outras capitais. E aí a gente está indo com a Caravana. Eu sempre vou tentar trazer uma palestra, alguma coisa específica de cada cidade, e os episódios da Caravana vão estar saindo toda semana no meu YouTube, Thaís Araújo Psiconutri. Vai ser bem legal, vocês vão conhecer casos de pessoas e vão saber também algumas peculiaridades do intestino em cada estado do Brasil, tá? A gente vai trazer isso, e detalhe, tem trilha sonora com composição minha, um sambinha, que se vocês não ouviram aqui no início, acho que vão ouvir no final. Então, assim, vamos deixar de ser enfesado, vem pra Caravana do Cocô, porque vocês merecem um intestino livre e uma vida livre de intestino preso, livre de laxante, livre de gases, funcionando com a coisa mais básica que a gente tem, que é fazer cocô depois que a gente come. Tá bom? Muito obrigada pelo convite, adorei participar, adoro falar desse assunto. E obrigada aí vocês pela audiência, pela presença aí. Thaís, muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer, e eu tenho certeza que o seu livro vai trazer muita paz para muitas pessoas. Obrigada, gente. Obrigada. Esse foi mais um episódio do RocoCast. Eu espero vocês no próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais. Thaís, você quer deixar sua rede social também? Sim, meu Instagram é @Thaís com TH Psiconutri, Thaís Psiconutri, de psicólogo e nutricionista, e o meu YouTube é Thaís Araújo Psiconutri. Quero vocês nas duas redes, hein? Tem conteúdo inédito nas duas todos os dias. Agora, pessoal, Thaís com TH, né? Isso, Thaís com TH Psiconutri. E agora eu vou deixar o sambinha pra vocês escutarem. Vem comigo, vamos chamar a tia, a vizinha e o vovô. Vem pra Caravana do Cocô. Não fique presa como um balão de gás, enfesado nunca mais. O segundo cérebro nos traz imunidade, saúde e paz. Você que sofre desde criança, acha que é genético e não tem mais esperança. É uma espécie de sinal, afeta a vida, o bem-estar, o seu humor. Num passe de mágica,